Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui hoje para receber o professor Douglas Gil com muito orgulho, com muita honra. Vamos aguardar ele entrar e é um prazer recebê-los todos aqui para falarmos um pouquinho do elemento água, né? O elemento água que é tão comentado. Já estou aqui em contato com o professor e ele já está entrando também para que nos agracie com a sua presença. Sejam muito bem-vindos todos. Boa noite, Patrícia, Cássia está aí conosco, Tayana. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos aguardar as pessoas estarem entrando e vamos iniciar o nosso encontro, esse bate-papo úmido e molhado. Ele já está entrando. Olá, Carol. Oi, Carol Belisário, que prazer ter você aqui conosco. O professor já se encontra aqui, só que eu não estou conseguindo adicioná-lo. Vou pedir que ele faça um pedidinho aqui para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Opa, que beleza. Conseguimos. Olá, boa noite. Maravilha. Tudo bem com você, Douglas? Graças a Deus, tudo bem. Fico Muito muito obrigado. feliz. Fico muito feliz com o seu aceite. Eu conheço há muito tempo, na verdade, há muitos anos atrás eu fiz 2 cursos com você, Puxa mas vida. você é uma pessoa muito querida e muito procurada, e naquela ocasião era um curso exatamente sobre fisioterapia, e eu não tive oportunidade de bater um papo com você, mas te acompanho, sei do quanto você é capaz, do quanto você é excelente profissional e uma referência muito grande nesse universo aquático e em tudo isso que a gente quer conversar um pouquinho com você hoje, tá? Muito Muito obrigada por... obrigado. Imagina, obrigado pelo convite. É uma honra participar da sua live. Também acompanho bastante o seu trabalho lindo, me admiro bastante. Obrigada, E, querida. E nós temos um grande amigo em comum, que é o Daniel Alveno, né? sim, um grande amigo, um querido, né? Uma pessoa muito especial. Tem um Sem trabalho dúvida. lindo, né? Sem dúvida, e nós montamos há bem pouco tempo um projeto de gerontopsicomotricidade, onde ele vai estar conosco com cuidados paliativos. Que fantástico. Ele é incrível, realmente. Um trabalho lindo, uma pessoa fantástica. Obrigada. Nós temos aqui muitas pessoas que vão estar nos escutando, e eu queria, assim, de antemão te apresentar, eu acho que você até dispensa apresentações, mas o seu currículo é super extenso, e eu queria, assim, pedir para você, de tudo que você fez, Douglas, e que você faz, e que você registrou, o que você hoje se apropria mais? Do que você mais se apropria? Da docência, da prática prática, das pesquisas? O que você acredita que seja um diferencial dentro de tudo que você já estudou e você documentou? Bom, eu particularmente, eu gosto de seguir duas linhas importantes. Eu não consigo deixar de atender paciente, então a parte clínica para mim é um prazer absurdo, é o que me encanta, o que me motiva, o que me tira da cama, é poder ajudar as Sim, pessoas e tratá-las, e fazer com que elas entendam o processo da dor, o processo que elas estão passando.
Isso é muito gostoso. Eu faço isso em clínica, né, em solo e também faço em água. E uma outra coisa que é Certo. uma paixão enorme também, que aí é mais uma sensação de missão mesmo, que é o trabalho de docência, que é para mostrar Certo. para os físios, para as pessoas que a gente dá aula, para os profissionais de saúde, que tratar do ser humano é muito além do que tratar da doença. Então, Sem isso é muito dúvida, gostoso. sem dúvida nenhuma. E uma coisa importante que você relatou, esse contato com o paciente, esse contato com o outro, essa ajuda, esse cuidado, eu acho que é o que nos torna melhor a cada dia, né? Então, na medida em que você consegue a felicidade, ou, sei lá, a eliminação da dor, eu nem discuto o fato, mas é, tratar a vida do outro para que ela seja melhor, eu acho que torna a nossa muito melhor. É um preço que não... É algo que não tem preço, né? Algo que nos encanta e que nos vai fazendo melhor a cada dia. Então, parabéns por esse cuidado com o outro, né? Essa preocupação com o outro ser humano. Nós vivemos uma sociedade muito egoísta e muito narcisista, né? Que pensa só em si, que não tem espírito coletivo. Então, eu acho que é super importante essa sua missão atual. E ensinar, né, e a vida acadêmica é quase que deixar documentado aquilo que você acreditou e você desafiou e você documentou, então é provar que é possível, é capaz e que eles possam até fazer melhor que nós, não é verdade, Douglas? Sim, é dar uma continuidade num trabalho, numa ideia, né? No sentido do que a gente faz, né? E o que eu Eu acho estou com incrível meu é... gatinho aqui, ele não quer me deixar em paz. Mas desculpa, pode falar, Douglas, desculpa. Imagina, eu acho que assim, a vida acadêmica, né, o passar para o aluno o Sim, conhecimento é dar continuidade no que a gente faz, né? exatamente. Eu tenho essa vontade de não guardar o conhecimento e essa ansiedade, essa angústia às vezes, não conseguir passar tudo, né? E a vontade de entregar tudo que a gente faz para que isso Sim, seja replicado, para que isso dê continuidade. sim. Sim, até porque nós somos um pozinho, né? A gente não é eterno, vai embora e tem que deixar um legado aqui para que os jovens possam prosseguir. Bom, o Douglas é uma pessoa extremamente capacitada, começou como um judoca, é isso? Sim, aprendi a andar em cima do tatame, literalmente, É, desde me conheço por gente. E foi um grande ensinamento, né? O esporte ele é incrível. E o judô tem sim, umas características que eu aplico na minha vida hoje, né, o tempo todo. Essa relação de força, né? Então, quando a pessoa te empurra, ao contrário de você empurrar, você usa a força dela para poder, né, aplicar um exato. golpe. Essa filosofia oriental da hierarquia, do respeito, o respeito com o próprio adversário, né? Então, o judô ele trouxe para mim uma escola muito linda, assim, que não consigo dissociar da minha personalidade, da minha profissão até. E a sua ida para a fisioterapia, Douglas, ela se deu por conta das lesões, por conta das dificuldades ou não? Eu cheguei a acreditar que fosse isso, porque como atleta eu competi muito mesmo, né? Competi em alta performance. A gente tinha bastante lesões, mas eu particularmente não tive grandes lesões. Uhum, Tive pequenas lesões, mas eu sempre procurava para poder relaxar, para poder alongar, para poder tratar de pequenas lesões. uhum, Mas eu acho que o que me encantou foi o cuidado das pessoas. Não sim, necessariamente... Eu descobri na fisioterapia uma forma de poder ajudar e cuidar dos outros. E minha primeira ação, ou a primeira ideia na fisioterapia, foi tratar de mulheres grávidas, né? Então, não certo, necessariamente de atletas. Hoje eu faço as duas coisas. sim. Mas trabalho com a parte ortopédica, desportiva, mas a paixão inicial e o primeiro objetivo da fisioterapia foi tratar de mulheres grávidas. Então, isso eu acho que é a tua marca registrada, né? Foi um desafio fantástico
Eu tenho amigos que tiveram oportunidade de estar com você nesse projeto e acredito que foi algo muito humano da tua parte, algo muito sensível de você querer cuidar daquele serzinho que já vai estar chegando e daquela mamãe para poder se comportar diante daquele nascimento, daquele momento, sem dor, dentro desse universo que a gente quer falar hoje, que é o universo aquático. Como que surgiu essa sua ideia de você criar um projeto dentro da piscina para que essas gestantes estivessem preparadas para esse parto? Bom, o que eu me lembro, como quando criança, eu lembro das amigas da minha mãe grávidas, né? E o quanto eu admirava aquelas barrigas. E eu sempre pensava assim, quem será que vem? O que essa pessoa vai fazer? O que ela vai ser? Qual é a profissão? E aquilo para mim era um pouco filosófico, assim. Eu entrava naquela história, às vezes eu fazia pergunta que eu lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam, mas você não tem idade para perguntar isso, né? E aí, assim, então sempre foi uma paixão muito grande em relação a esse estado. E aí eu percebi, assim, com a minha vontade era de poder mudar ou estruturar esse indivíduo antes mesmo dele vir para o mundo, né? Sim. E aí, quando eu fui como atleta para os Estados Unidos, cursar a universidade e dar aula, competir pela universidade, antes da minha aula tinha um grupo de grávidas. E aí Olha. usavam o tatame. E eu me encantei com aquilo, né? E chegava cada dia mais cedo para poder acompanhar as grávidas. E aí, fazendo amizade com a professora, ela falou assim, você sabe tanto exercício, você podia Sim. mostrar alguma coisa. Eu acabei ficando assistente da professora e aí eu falei assim, olha, eu adoro água, sempre gostei de garoto. A gente ia para os clubes, né? Eu lembro na infância, a gente tinha a piscina das crianças e a piscina dos adultos. E eu não via a hora de alguém distrair para eu correr e pular na piscina grande. Então, a água era uma paixão, assim. E aí eu falei, vamos levar essas mulheres para a água, acho que dá para fazer bastante coisa. E na época ela falou assim, mas você sabe? Eu falei, não, sei, no Brasil a gente já faz isso faz tempo. Que E aí eu fui beleza. criando coisas, assim, exercícios na água, mas com esse intuito de mostrar esse meio, né? O meio aquático, Sim. onde o bebê está no meio aquático, então todo esse conceito. E elas adoraram e a gente incorporou isso dentro do programa e aí isso evoluiu de uma forma incrível. E quanto tempo durou esse projeto, Douglas? Lá nos Estados Unidos, mais ou menos 1 ano e meio até eu voltar. Que eu precisava voltar, ou eu entrava na seleção brasileira, aquele sonho olímpico, né? Aquela história toda, ou não. Eu voltei, mas eu continuei aqui no Brasil. Logo que nós voltamos, a gente meus irmãos tinham inaugurado uma academia de ginástica, e aí eu montei o primeiro programa de grávidas nessa academia, com esse conceito que a gente tinha feito lá. Exercícios em solo, exercício em água, e uma atenção diferenciada para essa mulher. E aí eu, como... Por quantos anos esse projeto seu lá no Santa Joana durou? Olha, nós começamos o projeto em 94, ele foi a Claudinha Mellen, que deu continuidade, ela deve ter ido até, talvez, perto de 2000, né? 96, Coisa bonita. 97. Que coisa bonita. Parabéns para você por ter trazido isso, por ter implantado, a Claudinha por ter partilhado disso, né, com você. E a gente vai falar exatamente desse universo agora. O meu trabalho em água já leva bastantes anos também, só que o meu trabalho gira em torno de uma aplicação da psicomotricidade na água para que a gente possa ter benefícios não só físicos, mas também emocionais, psíquicos, né? E que essa autorrealização da gente dentro do ambiente aquático nos perpetue saúde, né? E aí eu até mandei hoje de manhã para você uma mensagem que eu tirei do meu livro, e eu queria conversar com ela e pedir para você assim, administrar a live. Você é dono da live. Eu queria que você pudesse trazer para nós
tudo que você enxerga de benefício, desde esse bebezinho que está dentro da água, da barriga da água da mãe, até o idoso. Então, nós sabemos que a água é um elemento químico e físico que promove um envelopamento muito grande corporal. E esse grande envelopamento que nos acolhe dá milhões de benefícios em saúde, dá milhões de benefícios em termos de articulações, de movimentações, de circuito do nosso sangue, etc. E tal. E queria só abrir a minha fala comentando um pouquinho sobre esse elemento mágico. Então, quando tentamos pegá-la, a água, ela escorre entre os dedos, nos acariciando e brincando de escapar. Quando nela mergulhamos nosso corpo, ela nos envolve e logo nos pressiona para o ar, como se jogando para fora. Quando emergimos, temos uma visualização toda distorcida, engraçada e repleta de curiosidades. Os sons são diluídos, modificados, e uma sensação extremamente agradável nos invade. E quando tentamos moldá-la, ela até suporta a forma que lhes impomos, mas assim que lhe tiramos do molde, ela volta a ser esse líquido mágico. E quando soltamos o nosso corpo, ela nos carrega, envolve, embala num carinho especial. Então, esse elemento tão mágico que faz tudo isso conosco, traz para nós, através do seu conhecimento, da sua vivência, do seu trabalho de tantos anos, o que você destacaria em cada faixa etária o benefício maior que essa água promove? Nossa, acho que tem muitas coisas interessantes, né? Eu vou tentar sintetizar algumas coisas que eu acho que são importantes. Eu poderia começar a gente pensar na gestação, então, e pensar nesse Sim. meio líquido, né? O líquido amniótico ele é 97% de água. Exato. E se sabe uma coisa que me chamou muita atenção recentemente, foi uma pesquisa do pesquisador que ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o HIV. Ele Sim. descobriu que a água ela tem memória. Então, ele fez um trabalho incrível que foi assim, ele decodificou por som o DNA do HIV. E aí ele colocava isso dentro de um elemento de água, decodificava isso em som, e aí transformou em dados. E passou esses dados para um outro laboratório, em som, e eles fizeram a escuta do som no mesmo elemento da água, e a água reproduziu o DNA do HIV. Olha, que coisa maravilhosa. Então, o que ele provou é que a água tem memória. Ela cria uma memória. Quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei realmente impressionado. Sem dúvida. Entender que a gente vê o elemento água de uma forma muito física, simplesmente física. E entender que essa água pode ter uma memória importante, ela copia do DNA, do que ela tem em contato, ou do que ela é submerso nela, ou que ela envolve, isso me abriu assim, uma possibilidade de reflexão sobre tudo que pode acontecer com a gente. Então, me abriu aí eu fui entender um pouco que a relação do terapeuta e do paciente na água, ela é muito diferente da relação do terapeuta e do paciente em solo. Essa integração que a gente cria na água, ela passa a ter um outro sentido, né? Sim. E aí, pensando na gestação, deu para entender um pouco que muito do que a gente recebe de herança emocional, de herança, até às vezes de gesto, ou mesmo da própria característica física, pode ter resultado dessa característica da água mesmo, do elemento água. Até porque nós somos muito água, né? Nós somos muito água. Nossa constituição é aquática.
teoricamente, 70% de água. Né? Exatamente. E aí, o que eu acho fascinante, eu lembro, inclusive minha filha entrou aqui agora, eu lembro da gestação dela, quando eu colocava o fone de ouvido no meu ouvido e o outro junto na barriga da mãe. Né? E para ouvir música clássica, para ela dormir à noite e tal. E é interessante, como pensando nesse aspecto todo e na característica biofísica da água, como isso reverbera, né? Como a água ela transmite essa informação. Depois Exatamente. vieram aquelas pesquisas, né, sobre os cristais Os cristais da água. Isso, que aquilo foi uma coisa também fantástica. Então, Ele impressiona muito, por exemplo, você falar palavras negativas, pensamentos opressores, ela retrata exatamente o que você está passando para ela, né? Então, é quase que uma conversa muito linda. E é isso é incrível. E eu entendi, na verdade, que se a gente, então, está num elemento líquido, como esse bebê, e colocar a mãe no mesmo elemento líquido, poderiam criar reações incríveis, não só fisiológicas, que a gente tem hoje uma infinidade de artigos e pesquisas mostrando os benefícios fisiológicos da imersão, que são fantásticos. Para uma gestante, isso é inacreditável. Até o próprio fluxo sanguíneo placentário aumenta quando eu coloco uma grávida dentro da piscina. Então, esse bebê recebe mais oxigênio, ele recebe mais energia, né, mais vida, teoricamente. E essa ideia de colocar a mãe e o bebê, eu acredito que, pelas experiências, né, vou te contar um pouco da técnica depois que eu realizo, e o final da técnica é colocar a mãe grávida em posição fetal na piscina. Então, após 50 minutos de relaxamento, após todo o destensionamento da musculatura, onde ela pode estar tensa, ou com desconfortos, e aí ela praticamente quase dormindo, a gente coloca em posição fetal. Essa atitude, ela cria uma infinidade de reações. Então, a gente vê mãe chupando o dedo, mãe lalando, chorando, rindo, como criança. Depois, quando volta, ela nem lembra do que aconteceu. Sim. Então, é uma catarse. É uma catarse, talvez... É algo que transcende a pele, transcende a energia vital. É muito interessante isso, sem dúvida nenhuma. E quando esse neném nasce e ele teve essa experiência anterior com a mamãe, ele não é uma criança como a outra. A gente percebe que existe uma diferença. Né? Ele tem uma relação com a água completamente adaptada do que qualquer outra criança que entrou sem essa vivência anterior. E também uma relação diferente com a mãe, que eu percebo isso. São crianças diferentes, os relacionamentos são diferentes, os colos são muito diferentes. É como se a mãe desse um colo de uma outra forma. Mas talvez isso aconteça muito, porque quando a gente faz isso com a grávida, a gente sensibiliza, eu acho que entra num processo de autoaprendizagem e de vivência da história dela mesmo. Né? Então, dizem que o psique da grávida, ele regride a feto e evolui, uma parte dele evolui cronologicamente com o feto. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo trazer para essa mãe uma percepção muito melhor de vida, da história que ela passou, dos exemplos bons e os exemplos não tão bons que ela pode evitar, mas ela já cria um vínculo diferente com a criança. A gente percebe. Eu acho que talvez seja hoje o grande benefício desse trabalho. Exato. E quem tem a grande oportunidade de ter trabalhado uma mãe grávida na água e depois ter essa criança para trabalhar na natação, ela percebe nitidamente a diferença de relação que essa criança tem na aprendizagem, no medo, no domínio aquático, né? No processo respiratório, no equilíbrio, tudo isso fica muito claro. E no prazer, né? Eu percebo muito que as crianças que viveram isso, elas vão para a água com outro prazer, é uma outra alegria, é uma outra emoção. Exato.
uma sensação de que ela está assim, Ela aproveitando tá aquilo. e ela está no ambiente dela, né? Ela parece que ela é um ser aquático mesmo, e é um ambiente nada diferente, é um ambiente que ela está super adaptada e gosta e demonstra isso, né? Douglas, você teve experiência com crianças na primeira infância, onde ou cujos pais tiveram grandes traumas e que tenha retratado para a criança de uma forma indireta ou direta, e essa experiência não foi prazerosa e a água não é um elemento prazeroso? Como a gente lida em termos de saúde para essa criança que carrega dos pais mecanismos que não são dela? Eu acho que é importante estimular a parte sensorial dessa criança e mostrar que existe o prazer, que existe o benefício, né? Eu tenho por característica, assim, nesses casos, eu tomo muito cuidado para não enfatizar o processo que ela passou. Então, é claro que, dependendo da idade, onde a criança já tem ela já consegue entender, já consegue se comunicar, a frase, as palavras, o conceito, ele nunca aborda o trauma ou o processo daquela forma. A não ser que a criança esteja madura e ela traga isso para ser resolvida. Mas Sim. eu acredito que a gente tem que enfatizar o oposto, né? Então, no caso dessas crianças, eu sempre procurei orientar e estimular que fosse entregue para ela o carinho, o amor que ela não recebeu ou que os pais não receberam. Então, se a água foi um trauma muito grande, né, que a gente teve grávidas, por exemplo, que quase morreram afogadas e que chegaram para fazer uma sessão de hidroterapia, nervosa e chorando, achando que não fosse conseguir, mas que queriam fazer em benefício da criança. Que ela queria, o amor de mãe, queria ajudar a criança, mas que ela não sabia se conseguiria passar por aquele processo. E aí é muito interessante, porque o que eu fiz ali nesse momento não era enfatizar o problema ou que ela não, você vai conseguir. Era o contrário, era levá-la para o ambiente onde o bebê está. Então, lembrar que ela foi bebê, lembrar que ela conviveu no líquido amniótico, lembrar que ela teve nesse ambiente, o quanto de prazer e de amor tinha ali. E aí, eu lembro, a gente fazia no Santa Joana umas aulas com grávidas e pais, né? Uma vez por mês, os pais entravam com as grávidas. E tinha uma paciente que tinha pânico de água. Ela não conseguia colocar o rosto na água, ela ficava o tempo todo segurando na borda, mas ela fazia aula. A gente dava uma atenção especial e todo esse cuidado. Nesse dia, teve uma atividade que a gente foi brincar de parto, onde os maridos passavam por baixo da perna da mãe como se estivesse renascendo. E aí as mulheres que tinham vontade de fazer isso, com muito cuidado, os maridos também permitiam que elas fizessem isso. E aí, de repente, eu olhei para aquele monte de gente, né? A gente ali, aquela empolgação. Eu olhei para essa paciente, ela estava chorando. Eu falei, gente, esqueci dela. Como é que vai? O que aconteceu? Ela deve estar traumatizada. E aí eu corri para conversar com eles e ela olhou para mim e falou assim, eu consegui. Então, ela naquele momento, ela estava chorando de emoção, que ela tinha conseguido colocar o rosto na água e mergulhado. Né? Que coisa bonita. Então, eu acho que com criança é a mesma coisa. A gente precisa estimular o que tem de mais positivo nessa criança. Mostrar o benefício, mostrar o prazer. Então, o processo de adaptação, você sabe bem melhor do que eu isso, né? Mas o processo de brincar com essa criança e mostrar o que a água tem de benefício. Né? O quanto pode ser lúdico, o quanto pode ser engraçado, o quanto pode ser divertido. Nem que a adaptação precisa ser fora da piscina. Né? E nem que a adaptação demore, né? Não há tempo, é não cobrar tempo, né? Não tem, cada um tem o seu próprio tempo de adaptação. E uma coisa, Douglas, não sei se você teve experiências iguais, mas eu tive muitos casos de crianças com problemas respiratórios e problemas asmáticos e que ia para a piscina porque o médico mandava, não porque ela gostasse ou era um ambiente agradável para ela, mas ela ia como um remédio, né?
Ah, então você vai fazer natação porque é bom para bronquite, é bom para asma, você vai fazer exercícios respiratórios. Em muitas das ocasiões eu senti que esse tem que tira o prazer. Você não pode ser uma receita, não pode ser um remédio. Você vai porque lá você vai se sentir melhor, não porque você tem que. Como você trata um pouco isso de que é recomendado o ambiente aquático, o ambiente da piscina, para crianças com problemas respiratórios? Se utiliza dessa desculpa? Eu acho isso muito sério, né? Na verdade, como eu estava te dizendo, eu acho que é fundamental a gente buscar a essência do processo e não o efeito, né? Não, né? Buscar a causa, né? Sim, Nas doenças respiratórias, nos problemas respiratórios, hoje é muito mais. Tem vários artigos falando sobre isso e algumas pesquisas muito interessantes, mas mostra o quanto está relacionado com emoção. sem E, dúvida. e a emoção principal é a tristeza. Então, Exato. se você tem uma criança triste, que tem um problema respiratório, né, porque a gente não entende ainda, ela ainda não, muitas vezes nem ela entende, da onde vem a tristeza, por que aconteceu a tristeza. Mas ela Isso. responde com uma alteração respiratória. E aí você leva para o Exato. ambiente para trazer mais angústia, mais tristeza, não vai ser agradável. Não E vai aí, ser agradável, não vai ser o tal remédio que o médico mandou, né? é verdade. E aí precisa de um grande profissional para poder reverter isso, fazer É, aquilo não virar um remédio, e sim hum, um ambiente onde ela vai se divertir, ela vai evoluir, ela vai aprender, ela vai brincar, na verdade. Né? exato, ela vai sentir prazer só pelo fato de estar se movimentando, de estar com um amiguinho do lado, né? De fazer algumas estratégias de brincadeiras e de experiências, de vivências aquáticas que não interfiram em resultado. Não precisa ter resultados, não precisa ter produtividade lá. É Ela verdade. simplesmente tem que estar lá, né? Isso é bastante importante. E aí a gente vai para o adolescente, Douglas. O adolescente é um bichinho meio cruel. Ou a gente tem a linguagem deles, ou a gente sai do gueto, né? A gente sai do grupo. E É eu verdade. sinto que os adolescentes já têm muita competição em vista dentro da água. Então, quem consegue mais, quem vai mais rápido, quem consegue mais tempo, quem faz as melhores peripécias. O que você tem a dizer sobre a água junto aos adolescentes? Eu deixo eles, eu acho que é uma coisa natural da idade essa brincadeira, essa competitividade, né? Isso a gente Sim, faz estimula parte, normalmente, mas uma das claro. coisas que eu acho que vale a pena para eles estimularem, e eu desafio eles, é o quanto ele consegue interagir com a água e relaxar. Então, a Uhum. gente criava atividades assim, eu quero ver quem consegue relaxar e boiar na piscina, por exemplo. E aí, na competitividade, na brincadeira, né, naquela história toda, eles acabam introspectando um pouco, entendendo aquele ambiente e aproveitando aquele ambiente para poder relaxar. Uma vez foi muito interessante, eu fui chamado no SESC, acho que foi Ribeirão Preto, para fazer uma dinâmica numa semana que eles tiveram lá com jovens adolescentes de extravasamento na piscina. Eles tinham Olha, que pôr para fora e soltar brincar. todos os bichos, né? É. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu conseguiria fazer isso? Né? E aí eu fui para aquela teoria onde a gente tem que buscar a expansão ao máximo para depois chegar na introspecção. Né? Sim. E usando as músicas na época, essas coisas, a gente começou com brincadeira, dançando, fazendo como se fosse uma aula de hidroginástica, até o ponto que eu questionei assim, qual era a maior dificuldade deles? De quem que eles não gostavam? Quem que eles gostariam de xingar? E Sim. aí eu falava assim, olha, entrega tudo isso para a água. Vamos xingar, Uhum. vamos pôr isso para fora. A água vai aceitar isso e você vai se sentir melhor. Então eles mergulhavam, xingavam embaixo d'água, gritavam. Olha, que Aí eles legal. voltavam para cima e falavam assim, pera, mas eu não ouvi. Vocês estão gritando muito baixo. Eu quero ver Que você pôr para maravilha. fora. E eles adoraram Sim, a ideia de mergulhar. Eu falei, fala palavrão, fala o que você quiser, põe para fora isso. E aí eles sim. extravasaram. Depois eu fiz a mesma coisa em relação principalmente para os meninos. Falei, em quem você quer bater? E aí embaixo da água eles batiam, faziam tudo isso e tal.
E aí, Uhum. depois que extravasaram, que foi aquela gritaria, aquela coisa toda, aí eu falei assim, bom, agora a gente tem que entregar para tudo também, para a água e para esse ambiente onde a gente está, o melhor que tem em você. O que tem de melhor em você? Isso. E aí eles ficaram meio assim, eu falei assim, não, é o amor, é o sentimento, né? Quando você Sim. gosta de uma menina da sua idade, como é que não é esse amor? Vamos pôr esse amor para fora. E como é que você coloca esse amor na água? Agora vocês, eu não vou falar, vocês vão ter que se expressar. Sim. Todos eles, de modo geral, colocavam o rosto na água e entravam em posição fetal. Olha, Aquilo me deixou impressionado, assim, porque muito significativo. era aquela coisa de participar da água. E quando eu falei assim, olha, a água recebeu tudo, o que a gente vai dar em troca para a água agora? Eles abriam os braços, passavam a mão na água, eles tentavam abraçar a água e tal. E foi uma experiência incrível ali com eles. Imagina, muito lindo. E no final, assim, tinha um garoto em especial, que eu achei que era um menino diferenciado, que ele veio conversar comigo com o olho cheio de lágrimas. Ele falou assim, nunca na minha vida eu consegui me expressar como eu me expressei hoje. Que coisa bonita. Porque muitas vezes é aquela história, né? Muitos desses jovens não têm colo, né? Não têm família, não tem um acolhimento dentro de casa que ele precisa. E a água faz um pouco essa parte, né? Ela nos envolve, ela nos protege de determinada metáfora, ela nos carrega no colo. Então, Então, isso é muito interessante. fisiologicamente, ela faz exatamente isso. Quando a gente tem a gente tem vários receptores, né, receptores táteis, térmicos na pele. Quando a água envolve esses receptores e estimula esses receptores, um dos principais neurotransmissores que a gente libera é a ocitocina. Exato. E a ocitocina é o que é liberado, que na verdade é um hormônio do estresse, né? Por incrível que É, pareça. E ele é liberado durante o processo de parto, né? do parto, E durante o aleitamento materno também. exato. E o que nós É um descobrimos turbilhão recentemente, hormonal, né? Na verdade, dentro da água há um turbilhão hormonal muito grande. sim. E o que foi também recentemente divulgado é que no momento do estresse, quando a gente está mega estressado, a gente aumenta o cortisol, mas ao mesmo tempo aumenta a ocitocina. Veja só. E esse hormônio faz com que eu tenha a capacidade de pedir ajuda, de me Exato. entregar, né? É o hormônio do abraço, né? De se Aquelas coisas. permitir, né? De se permitir, de se entregar, né, para essa água, de entregar, de confiar no outro, de confiar no apoio do outro, na parceria do outro. É, a água, para mim, é um elemento mágico, é o maior brinquedo que existe na face da Terra, né? E me fala dos adultos, Douglas, o que você acha? Nós temos adultos muito resistentes, adultos que têm aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. E dentro d'água, todas essas resistências se quebram e ele acaba encontrando um outro universo. O adulto, eu tenho mais contato com o próprio processo terapêutico, né? Então, ele se rende ao processo da água, muitas vezes que ele não quer a água, ele se rende por causa da dor. Sim, Então, a dor faz com que ele, então vou me entregar nesse momento, eu vou para a piscina e aí eu vou me deixar ser manipulado. E é exato. interessante isso, porque existe no início uma grande resistência ao processo. Então, até o próprio contato com a dor, né, o momento que ele está passando. E aí, com a água, facilita muito quebrar esse movimento dele. Então, a Sim, gente cria um movimento ao contrário da rigidez dele, onde ele precisa se entregar. E quando ele consegue, na água, relaxar e se entregar no processo terapêutico, a gente percebe que muda muito além da estrutura física dele. Então, normalmente, com adultos, nesses processos que eu trabalho, sempre vem uma resposta emocional muito importante. Seja sem qualquer dúvida. processo.
Às vezes vem choro, às vezes vem uma conversa muito séria, às vezes o vínculo com o paciente muda, ele já trabalha com você com um vínculo diferente, de muito mais confiança, de muito mais entrega. Sim, E é muito mais fácil fazê-lo entender o processo que ele está passando. Porque sim, muitas vezes a sim, dor é um processo de aprendizado, é um processo, né, que ele mesmo está procurando para ele entender a história dele. sim, E aí fica muito mais fácil. Então é como se a gente amolecesse literalmente essa sim, pessoa com o trabalho na piscina. Eu é acho incrível. verdade. As experiências que eu tenho com esse trabalho terapêutico e reabilitatório tem muito a ver com o lado emocional, no sentido que muitas vezes a dor é uma grande companheira e que eu não posso tirar, eliminar ela. Ela faz parte da vida dessa pessoa. E na água, as sensações prazerosas têm um limiar maior do que a própria dor. Então, essa dor ela fica um pouquinho deixada de lado e ele consegue experimentar melhor e se sentir mais capaz, né? E se sentir que que ele realiza movimentos que ele não realiza no solo e a água favorece de uma maneira esplêndida. Eu acho que toda terapia reabilitadora tinha que ser aquática. Eu Não, sou muito... eu tô encantado com uma terapia em particular, que é uma terapia de restrição de informação. Né? Então, hoje nos Estados Unidos está virando moda isso, são os tanques, eu não sei se você já ouviu isso, Já mas ouvi são os falar. tanques de água onde eles colocam sal na água e Sim, você flutua em 30, 40 centímetros de profundidade, você flutua na água, tem a mesma isso. temperatura da tua pele, e aí você tem uma privação sensorial incrível em relação à luz, barulho, você escuta só o seu coração e sua respiração. E, Verdade. e Isso é essa extremamente terapêutico. é totalmente assim, uma meditação, né? Seria uma meditação ativa, teoricamente, mas é Sim, sim. incrível. Então, a água ela traz milhões de possibilidades para a gente que me fascina muito. Eu pratiquei muitos anos o Atsu, né? Dei muito tempo o Atsu. E o Atsu leva um pouquinho a isso, a você promover um profundo relaxamento, uma entrega total, uma confiança total na água e no outro, né? E o que eu sinto, Douglas, eu queria já passar para os idosos, que ainda tem uma resistência grande com os idosos. Eles gostam de estar na água, mas eles se consideram ainda incapazes, que eles já passaram da idade, que na água já... Tem mais um outro detalhe com o idoso também, que é o próprio cuidado com a própria higiene. Então, eu sinto que tem uma função de componentes que nós precisamos prepará-los para que ele possa desfrutar desse prazer da água. Como é com você em termos de idosos? Existe, particularmente assim, existe uma diferença entre homens e mulheres aí, importante. Sim, sim, E eu acho que isso também tem a característica, né? Os homens, a linguagem, a comunicação é de uma forma comigo e as mulheres acabam sendo de outra. Né? Então eu tenho um sim. cuidado muito especial com as senhoras, porque o Uhum. trabalho que eu faço de manipulação em água é muito próximo, né? É muito toque, ele é muito de você ir na articulação onde tem a tensão, onde tem a dor. Então, são vários Sim, movimentos que a gente faz de alongamento, de tração, de manipulação, de pompagem. Então, o cuidado importante é o olhar direto aos olhos o tempo todo e uma comunicação de como ela está sentindo. Então, o sim, tempo todo ouvindo o feedback, observando o feedback das expressões e sim, tentando fazer com que ela entenda que aquele processo é um processo não só que eu estou resolvendo o problema dela, mas que ela precisa participar de forma ativa. exato, Então, exato. as verbalizações são assim, você viu que agora você conseguiu relaxar e teve esse benefício, então procura agora fazer isso. Então, olha, agora você contraiu esse músculo, então olha como isso aconteceu. Então, a gente vai estimulando para Sim, com que elas entendam que elas participam do processo.
Quando ele entende que ele participa desse processo de uma forma ativa, não passiva, fica mais fácil dele acreditar nele. E eu acho fundamental, eu acho que isso com a experiência e idade a gente vai aprendendo, né? Fundamental a maneira como que a gente se comunica. Então, no final de sessão, é fundamental você dar um feedback positivo. Falar, eu gostei muito do que você fez hoje, a sua aula foi excelente, você colaborou. Isso aqui a gente não conseguiu chegar, mas nós vamos chegar porque você está no caminho. Então, esse estímulo que eu acho por idoso é fundamental. Para ele voltar até, né? Para ele voltar. Esse elogio público importante porque existe uma baixa estima já instalada no processo do envelhecimento, da incapacidade, do que eu não consigo, né? E das perdas, das grandes perdas. Se nós mostramos que a pequenina conquista foi maravilhosa, então, que de pequenininhas a gente vai conseguir chegar até lá, eu acho que a gente faz ele retornar com mais confiança, com mais certeza de que lá é um ambiente propício para o processo, não só terapêutico, mas às vezes até dentro de uma hidroginástica, de uma natação, que ele é capaz de poder se desenvolver e mostrar um momento prazeroso lá de 1 hora, 2. E eu queria fechar com você, doutor, sobre os deficientes em geral. Eu trabalhei minha vida toda com todos os tipos de deficiências, né? Mas hoje nós estamos tendo um índice muito grande no espectro do autista. E eu sinto que, dependendo do nível desse autista, a água ela é uma grande fonte de estimulação e que nós podemos usar ela muito a favor dessa aproximação que nós precisamos ter com o autismo. Desse mundinho que ele não abre para nós. Então, eu vejo que a água é a minha porta de entrada para esse mundinho dele. E eu queria um pouquinho de um relato seu em relação aos deficientes em geral, e em especial aos autistas. Eu confesso que eu não tenho muita experiência com os autistas, tive muito pouca. Mas, claro que deficiente a gente tem muito, então... Eu tive algumas experiências interessantes com autista. Eu fui supervisor de estágio de fisioterapia aquática na faculdade, na Unicid, e lá a gente tinha alguns. E isso foi... Eu fiquei fascinado. Eu achei que a água realmente ali tinha um papel fundamental dentro desse processo. Se a gente olhar pelo aspecto fisiológico, para começar a entender, desde o deficiente neurológico, né, o paciente... com alguma alteração central, a água ela traz uma coisa que eu acho que é fantástica, que é o aumento de circulação cerebral. Então, é provado hoje que a gente tem uma outra movimentação de líquidos encefálicos, aumento de vascularização de áreas importantes que muitas vezes não são estimuladas fora da piscina, e com resultados incríveis. Então, eu acompanhei, por exemplo, existe o Baker, que é um americano, que é um escritor, super amigo nosso, e ele acompanhou um paciente após um AVC importante, um AVC isquêmico, e que perdeu a cognição, não conseguia falar e tal. E aí começaram a fazer um trabalho em piscina com ele. E em pouco tempo ele teve uma vascularização de outras regiões, compensando o processo que ele havia perdido, mas de uma forma muito mais rápida e precoce do que a gente podia imaginar. Né? Então, pensando esse lado, entendendo que a estrutura física, química da água, ela vai favorecer essa estrutura central, eu acho que todos os estímulos são potencializados. Todos os estímulos vão ter uma resposta diferente do que a gente pode fazer em solo. Então, quando eu atendo, por exemplo, um autista dentro desse processo, o input sensorial dele pela água, né, que ele recebe de informações, é tão grande, é tão importante, que eu acho que transforma realmente essa cognição, essa informação que ele tem da própria estrutura, dele mesmo em si, dele se sentir.
né? O autista ele tem a necessidade do movimento e acredita-se que esse movimento, muitas vezes, ele é é uma expressão dele, mas ele é para uma autopercepção, para ele entender o quanto Sim. ele sente. E o fato de estar no ambiente aquático, e uma água aquecida, uma água agradável, um ambiente lúdico, ele vai ter esse input sensorial diferente que vai favorecer esse autoconhecimento. Então, eu E, acho... e tem um detalhe importante com o autista, é que aquilo que ele não nos permite, que é o toque, que é a aproximação mais corporal, com a água ele está sendo envelopado por ela. Então, independe da vontade. E ele sente o efeito do prazer, o efeito do envelopamento, o efeito do acolhimento, e ele se controla nas suas estereotipias. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ela estimula, né, a sua atividade, ela também nos ajuda ao controle das próprias estereotipias dos autistas. Então, eu acredito que a água para mim, ela é um elemento transacional. Ela é uma ponte. Para mim, entre eu e o autista, tenho a água. E a água é fundamental nessa relação. E eu tenho uma experiência muito linda com isso. Todos os autistas que passaram por mim e que há muito pouco tempo estiveram comigo, foram autistas que ficaram muitos anos em oficina e tiveram uma evolução fantástica, até em termos sociais, até na permissão de mais um elemento no ambiente. E coisa que normalmente não se permite, que é um trabalho quase que personalizado, né? E eu tive autistas que foram totalmente inclusos em aulas regulares, depois de toda essa familiarização com a água. Eu acho que a água é um bem maior e nesse tipo de deficiência comportamental ela é de fundamental importância. É um recurso muito importante. eu Bom, acho que... eu queria avisar todos que estão conosco que, felizmente, eu consegui que o professor Douglas Gil pudesse administrar uma disciplina nossa dentro do curso que nós estamos lançando, da segunda turma do curso de extensão em psicomotricidade aquática. Ele vai falar exatamente do trabalho hidroterápico, isso que é a experiência de vida dele, e a gente queria oportunizar que essa live possa anunciar esse curso. Muito obrigado, Douglas, por você reservar um tempinho teu para trazer todo esse conhecimento que você tem para os nossos alunos. Nós já tivemos o ano passado a primeira turma, é um curso que trabalha com os conceitos psicomotores dentro do ambiente aquático, tanto no processo educativo, do esporte e natação, quanto no processo terapêutico. Então, é muito rico. Nós temos um trabalho de neurologia, de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, de primeiros socorros, de fármacos. Trabalhamos com todos os níveis de deficiência, com as práticas esportivas, práticas terapêuticas, e temos alguns colegas em comum junto conosco aí, que também são colegas seus. A Renata Rodrigues, que é uma pessoa que você também conhece, tem, e alguns outros colegas. Uma coisa importante é que a gente queria deixar claro que aqueles que participarem da live hoje e entrarem em contato amanhã com a nossa associação, a gente vai dar um bônusinho especial para cada um, até para comemorar a tua entrada no nosso corpo docente. Foi muito bom ter você falar desse elemento que nos encanta tanto, que faz parte da tua vida, faz parte da minha também. E eu queria ver se nós temos alguma pergunta aqui, para que a gente possa não fugir do tempo da nossa live, apesar que a gente poderia até abrir outras. Eu acho que tem uma pergunta que eu vi, acho que até de um amigo. Quantas vezes por semana seria necessário esse trabalho na água para os autistas? Bom, no meu caso, eu tenho autistas que frequentam 1, 2 e 3 vezes. Quanto mais, melhor, né, Douglas? Eu acho. Tem que tomar cuidado com o excesso de estímulo também, dependendo acompanhar a reação dele, né? Exato. Uma coisa importante do deficiente e do autismo, enfim, das pessoas especiais, é o tempo de imersão, né?
A Sim. água ela vai gerar uma fadiga e muitas vezes a gente acha que mais tempo ela é interessante. Às vezes esse processo de adaptação ele tem que ser com menos tempo, pode ser 2 ou 3 vezes, às vezes começa com 20 minutos, 15 minutos, meia hora, e depois você vai aumentando gradativamente de acordo com o que ele se adapta ao processo terapêutico, né? A fadiga emocional, a fadiga física é Exatamente. um cuidado. E tem uma coisa importante, né, Douglas? Nós todos humanos temos os nossos dias. Tem dias que a gente não está afim. E nós temos que respeitar. E isso com o deficiente é muito importante. Eu acho que é o respeito humano que a gente tem para aquele momento dele. Então, tudo tem um limite. Eu acho que a gente não pode ultrapassar o limite do prazer. O limite do prazer é o que nos fala mais alto, né? É verdade. Você viu outra pergunta, Douglas? Eu acho que não. Mas Eu vi esse aqui. colega que fez pergunta é um colega do Canadá. É um brasileiro que está no Canadá Uau! comigo. Meu Deus, que maravilha! Ex-judoca, campeão mundial de judô até. Que Então, bom ter beleza! os amigos aqui presentes. Bom, uma coisa que a pandemia nos trouxe, né, Douglas, é essa possibilidade aqui, né, dessa aproximação virtual, quando os corpos estão distantes, mas que a gente tem essa sintonia. Para mim, talvez a única coisa que a pandemia trouxe de positivo. Porque eu não suporto mais ficar distante de ninguém, é enlouquecedor isso. Eu não vejo a hora que a gente tenha vacinas, não sei qual é a tua reação em relação a essa pandemia, mas a minha, eu não parei de trabalhar, pelo contrário, trabalhei que nem uma louca. Sim, Que a eu gente também. teve que se recriar, né? Eu também não parei. E a gente mudou o perfil do nosso paciente, né? As pessoas vieram pedir ajuda. Então, vieram com as dores, pedindo ajuda nesse processo todo, né? De tensão, de Sim, medo, de ansiedade. É, sem e, é, dúvida. e é até Ah, interessante, né? A gente falando desse processo, como a água vai ser importante, como o mecanismo alterado de respiração com essas máscaras, sim, o sim, sim, medo de sim. inspirar, o medo de expirar, interfere no cognitivo central, muda mecanismos, né, químicos Tá? cerebrais da respiração e a pessoa entra em pânico, E, né? e até a própria oxigenação e a ventilação nossa está alterada. Nós estamos adoecidos emocionalmente, com certeza. O resquício que isso vai ficar no trato em geral vai ser bem grande. Mas que a gente possa, o mais rápido possível, voltar, não sei se a gente pode chamar de normalidade, mas as nossas relações afetivas e corporais e relacionais o mais próximo possível. É Meu verdade. querido, eu amei falar com você. Estou muito feliz que você possa fazer parte do nosso corpo docente e a gente vai estar se falando em breve. Nós vamos marcar um encontro aí entre toda a equipe para você também conhecê-los. E um beijo no coração de cada um que esteve aqui conosco e que a gente possa se encontrar muito, muito, muito em breve. Tá Tenho bom? certeza que sim. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer enorme. Obrigado pelo convite da live e a todas as pessoas que participaram também pelo carinho, pelos amigos e pelos futuros amigos, né, que nós nos encontraremos. Com certeza. Um beijo, fica com Deus, tá? E também, Obrigada para todos os gratidão. presentes aqui. Até. Um beijo, tchau, tchau.